As mensagens mais profundas que o Senhor Jesus pregou foram mensagens particulares aos seus discípulos. Por muitas vezes o Senhor Jesus ele se retirava com os seus discípulos e ali ele dispensava mensagens que são hoje o coração do Evangelho. E eu creio que hoje à noite, pelo fato de muitos irmãos estarem com as suas famílias, viajaram para estar com as suas famílias, o Senhor selecionou a sua vida para estar aqui, para que você possa ouvir um pouco mais da profundidade, da sabedoria e da riqueza do conhecimento de Deus, que Deus separou para nós outros, e os que creem nisso digam amém. João capítulo de número 3. O Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo de número 3, eu quero ouvir você falando comigo o tema da mensagem de hoje à noite. Amém? Vamos ler juntos? Os sinais do novo nascimento. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo agora de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: a luz ela veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz, não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as tuas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Vamos ler de novo? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha só também o versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Senhor Jesus, nós louvamos e reverenciamos o teu nome, porque sabemos que tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade para sempre. O nosso coração, Senhor, é impuro, cheio dos resquícios que recebemos da natureza pecaminosa. Ainda temos a semente dentro de nós, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas temos também o Espírito que nos capacita a entender a tua palavra. Mas para que o Espírito encontre lugar em nosso espírito, não podemos estar na carne, muito menos na alma, meu Senhor. Não podemos estar em nossos pensamentos, muito menos em nossos sentimentos. Por isso, quebranta o nosso coração e glorifica o nome de Jesus em nosso meio. Amém. Nós falamos no alimento diário
sobre conversão. E uma das definições que nós usamos foi que conversão é um ato consciente em que uma pessoa que já foi regenerada, então observe que a regeneração, ela precede a conversão, ela volta-se para Deus em arrependimento e fé. E isso é o novo nascimento. Mas como identificar o novo nascimento? Quais são os sinais que identificam o novo nascimento, que é descrito por Jesus no capítulo de número 3 do Evangelho de João? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. Salmo de número 51. Senhor Jesus. Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Ele está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que tu serás justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu, na verdade, nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que o Senhor te comprases na verdade. Esse Senhor eu coloquei para que você possa entender. Ele se compraz na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a tua sabedoria. Purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha só o versículo de número 9. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Em Isaías, no capítulo 6, o profeta Isaías tem um encontro com a glória de Deus. E ali o profeta, na contemplação de Deus, ele foi movido pelo sentimento que nós conhecemos como tristeza pelo pecado. Então, o primeiro sinal é a iluminação da mente, pela qual o pecado é conhecido. E depois, o segundo sinal é a autêntica tristeza pelo pecado. Então, irmãos, o Espírito Santo nos ilumina acerca do que o pecado é, da natureza do pecado, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, em profunda tristeza. Então Isaías, ao contemplar a glória de Deus, ele disse o que? Ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Observe que nós temos o aspecto intelectual, por onde o pecado é conhecido, e o aspecto emocional, aonde o Espírito Santo nos compunge a entendermos experiencialmente
o que é o pecado. Então, Charles Spurgeon fala-nos sobre o aspecto intelectual. Eu queria ler a palavra de Spurgeon sobre o aspecto intelectual da conversão, ou seja, do novo nascimento. Olha só o que ele diz. Essas são as palavras de Charles Ransom Spurgeon. Ele diz assim: já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o homem. Eu não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus. E o estudo apropriado do cristão é a própria divindade. Essa é a mais alta ciência, a mais elevada especulação e é a mais poderosa filosofia. Mas não há nada que possa prender o homem, a atenção do homem, do que o estudo sobre a natureza, a obra, a existência do grande Deus, a quem ele chama Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente do que contemplar a divindade. Ao mesmo tempo que esta contemplação, ela expande a mente e te leva aos picos aurifugentes, ela também humilha a mente. Expande a alma, estudando a ciência de Cristo, mas também produz o sentimento de arrependimento. Então nós observamos que os nossos pais reformados, que pregavam o verdadeiro evangelho, eles tinham uma forte convicção de pecados. É o que está nos faltando. Porque se você tivesse essa forte convicção de pecados, você buscaria mais do relacionamento em comunhão individual com o Senhor. Você observa que o aspecto intelectual, ele vem para poder produzir em você o arrependimento e fé. Então, o primeiro sinal do novo nascimento é o conhecimento de Deus. Mas logo, a consequência deste conhecimento de Deus é a convicção dos pecados. São os dois primeiros pontos que eu quero abordar. Em terceiro lugar, nós temos a confissão dos pecados. 1 João, não precisa abrir, versículo 9 do capítulo 1 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Depois nós confessamos os nossos pecados. Em quarto lugar, nós sentimos ódio pelo pecado. Em quinto lugar, nós buscamos a Deus. Nós oferecemos a nossa vida ao serviço de Deus. Assim como o sacerdote, ele colocava a oferta no altar para ser queimada, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. Porque aquele que quer ser meu discípulo, ele faz o quê? Ele deve negar a sua natureza pecaminosa, ele deve negar o ego, ele deve negar a alma, a vida da alma, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que não é de veludo, tomar a sua cruz e seguir. Então, a verdadeira conversão, o verdadeiro novo nascimento, ele é também uma entrega absoluta da vida do indivíduo ao serviço de Deus. É você vender tudo o que tem e seguir. É você perder a sua vida. Por quê? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa,
Por causa do evangelho, achá-la-á. Mas achá-la-á, que vida é esta? É uma vida eterna, muito superior a esse período de 70, 80, 100 anos que um ser humano pode viver na face da terra, peregrinando neste corpo mortal. Temos assim a compreensão, meus irmãos, de que se você é realmente filho de Deus, se você realmente se converteu, nasceu de novo, você deve obedecer o texto que está em Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse aspecto negativo, ele pode produzir um sentimento de tristeza em alguns, mas para os que são verdadeiramente nascidos do Espírito, tomar a cruz, consagrar-se a Deus, é motivo de alegria. Amém. Salmo 126. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, com júbilo, trazendo seus feixes. Quando um cristão deixa de cantar, como povo de Deus, que foi conduzido à Babilônia e pendurou as suas harpas no salgueiro, este povo vivia uma dicotomia obtusa. Ele não entendia o propósito do seu chamamento, porque se só nos alegramos, cantamos na bonança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se mesmo no vale da sombra da morte, a nossa alma, ela continua firme em louvar e engrandecer o nome do Senhor, isso é um sinal de que nós não servimos a Deus somente por aquilo que Ele proporciona, mas servimos a Deus por aquilo que Ele já nos proporcionou, que é a tão grande salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo não nos é suficiente para produzir dentro de nós alegria indizível, quem somos nós? Que tipo de igreja somos? E que tipo de geração é a nossa? Porque, irmãos, independente se é na fome ou na bonança, se é em miséria ou em prosperidade, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, nada interfere no estado espiritual, no que tange a alegria em Deus dos que são nascidos de novo. Se você altera o seu estado emocional pelas circunstâncias que você vive, você é um bebê na fé, você é uma criança em Cristo, você é imaturo e neófito, porque o verdadeiro crente,
ele suporta todas as coisas naquele que fortalece. É neste contexto que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo e Silas foram açoitados na prisão, os açoites da azorrague, as correntes, o calabouço, as enfermidades, não havia nenhuma barreira que impedia os lábios daqueles homens de Deus de proclamarem as grandezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada impedia os homens de fé do passado de cantarem no tribulação. E como está a sua vida? É uma vida de murmurações? É uma vida inconstante? Ou você vive com o seu espírito alegre por causa de Cristo Jesus, o seu Senhor? Como está a sua vida? Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Então tenha comunhão com o Senhor. Não tenha comunhão com o Senhor antes de fazer o autoexame. E tenha por certo que este autoexame te levará ao verdadeiro caminho. O caminho estreito que leva à porta estreita. Porque talvez você fale: a porta é estreita. Mas eu não sei se você se esqueceu que o caminho que conduz à porta estreita também é estreito. Que Jesus não prometeu felicidade material. A vida não é um jardim engrinaldado de flores. A vida não é um parque de diversões. A vida não é regada somente por momentos de alegria, não. A vida é um campo de batalha. Deus não nos prometeu que nos livraria de todos os sofrimentos. Então, se o sofrimento ele nos impede de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, então quem somos nós? Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Então, o novo nascimento ele é comprovado por esta capacitação. Quando você vê um crente enfrentando tribulação, é a coisa mais linda de se ver. Porque o crente que enfrenta a tribulação com alegria no coração, ele demonstra fidelidade à cruz de Cristo. Regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Não porque somos masoquistas. O Senhor nos disse: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você é nascido do Espírito, você não é brinquedo das circunstâncias, você não é marionete nas mãos das circunstâncias, você é estável e não perde a alegria do servir a Deus. Se o seu serviço a Deus não está fervoroso, é um sinal de que você está preocupado com a sua vida, com o seu futuro e com os seus sonhos. A obra de Deus já não é mais o seu objetivo primordial. Você pode até usar a justificativa de que é o pastor, a igreja, os nossos erros, que tem impulsionado você a ficar desanimado. Mas diante do tribunal, do santo tribunal, aonde está estabelecido o trono soberano, o trono branco, eu quero ver você dar essa justificativa. Nada justifica o fato de você estar morno espiritualmente no serviço a Deus. Nada justifica. Se você é nascido do Espírito, faça chuva ou faça sol, mesmo na riqueza ou na pobreza, você permanece firme. Existiam, irmãos, dois homens. Um deles é imprudente e insensato. Ele edificou a sua casa sobre areia. É esse cristianismo medíocre e raso que é pregado pelos pregoeiros na televisão. Esse cristianismo, ele é de palha. É o evangelho de palha. E esse evangelho de palha, que é falso, ele está edificando a igreja de Deus sobre a areia.
são as obras que no tribunal de Cristo serão queimadas. Obras de palha, obras de feno, obra de madeira. Quando vier as chuvas, quando vier o vento, quando transbordarem os rios e derem com ímpeto contra a casa deste homem insensato e imprudente, quando o fogo descer sobre esta edificação que é construída sobre palha, será grande a sua ruína. E ali haverá duas coisas principais. Quais são elas? Choro e ranger de dentes. Ali haverá uma declaração aos hipócritas, uma declaração aos que praticam a iniquidade, e ela será breve e pode ser resumida numa frase: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós compramos um horário na televisão em teu nome, e ali nós demonstramos muitos milagres, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos em línguas, entregamos revelações. Mas eu quero saber, não é do carisma, nem dos milagres, nem das revelações, muito menos das curas. Eu quero saber da prática. E a prática do Evangelho? Você praticou a verdade ou a iniquidade? Porque o que pesa diante de Deus, meu amigo, não é o que você faz, não, é quem você é. Deus não olha para as obras das suas mãos, Ele olha e sonda, esquadrinha, é o seu coração. Como está o seu coração? Você pode, irmão, entregar sua vida a ser queimada no fogo, dar o seu corpo. Você pode construir igreja em Juiz de Fora toda. Você pode evangelizar 12 horas por dia, incansavelmente. Mas se você não tiver amor, você será como o sino que tine. Você será como o santo do pau oco. Você tem a aparência de que vive, mas é vazio. E esse amor, em primeiro lugar, é o amor para com Deus. E como vai o seu amor para com Deus? Ele deve ser maior do que o amor que você tem pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa. Porque aquele que amar mais mãe, marido, esposa, filhos, do que a mim, não é digno de mim. Amarás ao Senhor Jesus de todo o vosso coração, acima de todas as coisas. Aquele que me ama, ele faz o quê? Obedece os meus mandamentos. Agora, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja, ele passou por todo o processo. A chuva transbordou sobre a casa na areia, mas também a chuva e os rios transbordaram sobre a casa na rocha. Não há acepção. Todas as obras são provadas. E como está a casa que foi edificada sobre a rocha? Que é uma casa que tem um material diferente. Ela é construída com ouro, ela é construída com pedras preciosas, ela é construída com prata. Esta casa, mesmo debaixo de uma tempestade borrascosa, padacenta, ela permaneceu firme, mesmo provada no fogo. Você imagina?
ela permaneceu firme. Essa é a nossa vida. Vamos ficar de pé. Esse é o sinal do novo nascimento. Vamos louvar ao Senhor. As mensagens mais profundas que o Senhor Jesus pregou